Essa é uma descrição da terceira e última parte do exercício 1, letras geométricas. A gente vai falar então sobre a composição do pangrama. Na parte 3, a ideia então é usar o alfabeto desenvolvido na parte 2 para escrever uma frase que usa todas as letras do alfabeto, que é um pangrama. O pangrama: zebras caolhas de Java querem mandar fax para a moça gigante de New York. Pode ser que vocês, ao escreverem essa frase pela primeira vez, e eu recomendo que vocês, antes de elaborarem a composição, escrevam a frase de um tamanho pequeno até, enfim, escrevam a frase para sentirem um pouco como que esse alfabeto se comporta. Porque é possível que ao escrever a frase, apesar de vocês já terem desenhado o alfabeto e terem tido até algum feedback sobre ele, vocês percebam ao escrever a frase que algumas letras poderiam ser melhoradas em relação ao desenho, poderiam ter um desenho mais favorável à legibilidade do que elas têm. E vocês ainda podem fazer essas alterações. Vocês só não podem alterar o desenho do caractere-chave, né? E vocês vão ter que reapresentar, junto com essa composição do pangrama, a versão final do alfabeto, indicando qual era o caractere-chave, né? Então a gente vai poder comparar com o caractere-chave, deve ser o mesmo desenho, e os outros, enfim, existe mais de uma opção de desenho para cada uma das letras, a partir, né, daquela letra do caractere-chave. Então a gente espera que seja a melhor versão dessas letras, que vocês tenham feito todos os ajustes necessários, inclusive aqueles que vão ficar mais evidentes quando vocês usarem esse alfabeto para escrever alguma coisa, como esta frase, tá? Bom, primeira coisa que vocês vão perceber, se vocês por acaso tentarem escrever essa frase usando uma folha de papel milimetrado preparada com as grades, é que o espaçamento vai ficar horrível, né? Vai ficar uma coisa do tipo zebrask, ou, né? Ou seja, o espaço entre letras é muito grande para as palavras e o espaço entre palavras é muito pequeno, né? Então a gente não consegue aqui. Essa é uma boa prancha, enfim, para uma apresentação de alfabeto, onde a gente quer ver, né, observar a qualidade das letras separadamente, mas ele não foi pensado para ser um alfabeto, uma prancha para apresentação de uma frase, né? Então o ideal vai ser usar uma folha, se por acaso vocês estiverem usando papel milimetrado para desenhar e não o computador, né? Lógico, se vocês estiverem usando o computador, vocês não vão ter esse problema, mas se vocês estiverem usando o papel milimetrado, talvez vocês queiram usar o papel milimetrado para fazer alguns testes antes de passar para o computador, e o ideal é que seja a folha, então, a folha sem marcações, porque ela vai ajudar a manter o alinhamento, né, a linha de base, por exemplo, manter a mesma linha de base, lembrar qual era a altura X, né, se eram 2 módulos ou 3, enfim, né, coisas assim, mas vai dar um pouco mais de flexibilidade em relação à distância entre os caracteres, que é o espaçamento, né, e a distância entre palavras, que é o espaço entre palavras. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma prancha preliminar feita por um estudante, eu acho que era uma aluna, na verdade, de uma turma anterior, é a pessoa que fez aquele V que estava no screencast anterior. Então aqui a gente pode perceber, né, esse era um V, né, que tinha uma tendência aqui, né, parece uma letra quebrada, enfim, né, inclinada, e aí essa tendência foi mantida aqui no alfabeto todo, e para dar, para gerar palavras, né, que fossem mais compactas e interessantes, foi necessário aproximar. Então vocês estão vendo que o espaçamento entre letras normalmente é de meio centímetro aqui, né, mas ele pode variar, né, em alguns lugares. Bom, aqui foi usado meio centímetro, isso resultou num problema. Na verdade, ela deveria ter, talvez ela tenha de fato feito isso,
num segundo momento ajustado, isso afastado um pouquinho o T para não encostar. Aqui, por exemplo, as letras estão, né, com meio centímetro de distância, parecem um pouco longe umas das outras, então precisaria ter, né, a mesma coisa aqui, uma certa aproximação a mais, enfim. Então, né, de novo, é importante fazer um primeiro teste, escrever com essas letras, verificando qual é o melhor espaçamento. É muito difícil de intuir qual que vai ser o melhor espaçamento antes de começar a escrever, né? E aí, ao fazer isso, vocês podem então fazer essas marcações, enfim, aqui eu fiz marcações bem enfáticas em vermelho para vocês verem, e aqui em verde, né? Mas enfim, vocês mesmos podem, num segundo momento, né, redesenhar e melhorar, enfim, né? Às vezes vocês só vão perceber isso ao passar com caneta, né? Aqui no caso, né, foi finalizado com essa canetinha hidrocor, e aí sim ficaram mais evidentes esses pequenos problemas de espaçamento, né, que talvez com uma marcação a lápis não ficassem tão visíveis. E aí, lógico, então, numa próxima ideia, que vocês, né, entreguem a melhor prancha possível. Aqui algumas ideias sobre a composição, né? A composição ela é livre, contanto que vocês usem um papel em formato A3, na posição paisagem, e essa aqui é a proporção desse papel. E eu coloquei aqui, usei uma fonte, a nossa conhecida Montserrat, só para entender um pouco aqui ou para mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como essa ocupação poderia ser feita. Eu poderia, por exemplo, usar as letras do maior tamanho possível, é o que eu fiz aqui, né? Enfim, e aí as letras vão, né, quebrar de uma certa maneira, vão deixar se eu alinhar aqui à esquerda, por exemplo, elas vão gerar uma certa mancha aqui. Se eu forçar, né, se eu fizer justificado, tentar usar, eu acabei nem criando essa página, provavelmente se eu tentar forçar, o que vai acontecer vai ser que os espaços, imaginem que aqui quanto espaço vai sobrar entre Java e Keren. Keren vai ficar desse lado aqui, Java ali vai ficar Java e Keren, vão parecer que nem são parte da mesma frase. Então, é uma frase curta, né? E se ela for quebrada aqui em 4 ou 5 linhas, vai resultar em 2 ou 3 palavras por linha, enfim, não é recomendável usar um justificado para isso, enfim. De qualquer maneira, pode até ser que funcione dependendo das letras que vocês têm. Se elas forem mais estreitas, por exemplo, pode ser que funcionem de outra maneira. Enfim, mas aqui só para mostrar, então eu estou usando uma fonte que existe mesmo, que tem o espaçamento calculado, e mesmo assim, vejam só essa diferença. O que vocês acham aqui? Antes, depois. Antes, depois. O que eu fiz aqui? Eu aumentei o espaço entre palavras. E com isso, de alguma maneira, melhorei um pouco a legibilidade desse conjunto, né? Porque as letras são leves, o espaço entre linhas é generoso e faz sentido que o espaço, e talvez até o espaço entre letras, na verdade, deveria ter sido ampliado um pouco. Aqui eu fiz rapidamente, só aumentando o espaço entre palavras para vocês perceberem a diferença que faz ter mais ou menos branco entre esses elementos, né? Aqui alinhado pelo outro lado, né, e também eu fiz uma quebra diferente, eu passei essas palavras de Java e de New York para a próxima linha. Isso gerou uma franja diferente aqui desse lado, menos acidentada. Enfim, a outra franja era até mais interessante, mas enfim, é a são as franjas que dá para fazer, né, com essa frase que é curta. Seria diferente se a gente tivesse um texto mais longo. Eu poderia também centralizar, alinhar aqui pelo centro, né? Dá para fazer isso. Enfim, também não é tão óbvio de fazer. Se vocês estiverem trabalhando com papel milimetrado, né? Talvez vocês queiram recortar e montar essa frase para ficar mais certo esse alinhamento pelo centro. Vocês podem usar as letras numa proporção menor, né? Por exemplo, desenhando, se vocês tiverem papel milimetrado de meio e meio centímetro e usando metade, né, do módulo e não o módulo inteiro,
não vai ser exatamente assim, mas vai ser um efeito mais ou menos parecido. Vocês podem dividir essa frase. Eu não dividiria demais, porque a ideia é tentar perceber, né, como que ela funciona numa frase inteira, então ver algumas coincidências, né, de alinhamento, enfim. Ou seria possível também usar uma ou outra palavra maior, como eu usei aqui, Java é gigante, né? Isso vocês podem fazer ampliando a proporção, né, das letras, e aqui na verdade eu usei não só uma letra maior, mas ela é mais pesada também, né? Então eu aumentaria, não sei se é o caso, mas enfim, no caso aumentar, seria possível aumentar o peso, aumentando a espessura da linha. E também é possível usar cor, o que vai ser mais fácil de fazer, principalmente se vocês estiverem usando recursos digitais para finalizar esse trabalho. Mas se vocês estiverem usando recursos analógicos, também daria para fazer, simular, né, um efeito assim de cor, traçando a composição no papel milimetrado com canetinha preta mesmo, e depois usando uma camada, né, ou colocando um papel translúcido, papel vegetal, por exemplo, por cima, e aí copiando então as letras e conseguindo um efeito, enfim, parecido com esse, colocando sobre um papel colorido, enfim, vocês chegariam a um efeito parecido com esse. Bom, resumindo então, a parte 3, a primeira coisa a fazer é elaborar essa composição em formato A3, paisagem, contendo a frase zebras caolhas de Java querem mandar fax para a moça gigante de New York. Recomendo então, relembrando, começar não tentando direto de cara a composição, mas começar tentando escrever a frase simplesmente para verificar, né, se por acaso é necessário algum ajuste de desenho ainda nos caracteres, entender qual que é o melhor, onde estão os problemas eventuais problemas de espaçamento, duplas de letras que deveriam estar mais próximas ou mais afastadas do que as outras, perceber qual seria o espaço ideal entre letras e entre palavras, né, para depois, então, pensar na composição. Utilizar para isso somente o alfabeto criado, né, ou seja, esse alfabeto ele não tem maiúsculas, por exemplo, então vocês não vão usar letras maiúsculas, vocês vão usar só minúsculas. Isso quer dizer que Java e New York vão ficar com minúsculas mesmo, não tem problema. Respeitando o alinhamento definido, então, para a linha de base, né, como eu já falei, mas ajustando o espaçamento entre letras e entre palavras. Em seguida, enviar as pranchas no prazo estipulado. Eu estou falando as pranchas, porque a gente vai pedir que vocês enviem o pangrama, né, essa prancha da composição do pangrama, e também o alfabeto final, imaginando que talvez vocês tenham feito algum ajuste no alfabeto, e se vocês fizeram, vocês devem então mostrar para a gente qual foi esse ajuste. Lembrar, né, sempre de marcar no alfabeto, na prancha de alfabeto, qual era o caractere-chave, isso é importante para a gente relembrar e vocês também terem isso bem claro. E aguardar o feedback para fazer eventuais ajustes e correções antes de enviar os arquivos finais para avaliação, ok? Então, bom trabalho para todos e até, enfim, o próximo screencast ou o nosso próximo encontro. Até mais.